conversa hoje é sobre verdade. Verdade absoluta, verdade relativa. Conta que uma vez uma mulher, ela chegou gritando, desesperada, trouxe o marido à força. Rabino, ele faz isso, ele faz aquilo. E o rabino, tentando acalmar a situação, falou: minha senhora, você tem toda a razão. Está 100% certo. E aí o marido levou um susto, ele começou a se defender. Ele falou: mas rabino, isso e aquilo, você também está certo. E aí o casal, depois de um tempo, vai embora. O assistente do rabino que estava lá escutando os berros, ele falou: rabino, com todo respeito, mas como pode ser que ele está certo e ela está certa? Você também está certo. Essa é uma piada antiga, mas por trás dessa piada tem uma grande profundidade. Será que existe uma verdade absoluta? Será que é possível que todas as opiniões, todas as vertentes, todos estejam certos? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que é possível? É correto? E o que vocês acham sobre essa seguinte frase? Cada um com a sua verdade. É uma frase que nós escutamos constantemente. Cada um com as suas verdades. Cada um vive o que ele acha que é certo. Enquanto que eu não estou incomodando ninguém, eu faço o que eu bem entendo. Eu quero conversar hoje com vocês sobre verdade. Porque no fundo, todos nós buscamos a verdade. Tem uns que é mais no fundo do que outros, mas no fundo, todo mundo ele quer algo autêntico, algo verdadeiro. Dizem que muitos buscam a verdade, mas são poucos aqueles que estão dispostos a encontrá-la. Uma frase para refletir. Porque a verdade ela traz responsabilidades. E para muitas pessoas parece demais. Se eu descobrir a verdade, se eu descobrir realmente o que é esperado de mim, eu vou ter que tomar certas atitudes. Mas eu queria hoje, junto com vocês, descobrir uma nova forma, na verdade uma forma mais profunda, que é a proposta sempre do Tânia, de encarar a vida. O que significa a verdade? Que por um lado, a verdade é bastante exigente e não tem meio termo, não tem acordo. Verdade é verdade até o fim. Mas por outro lado, nós veremos que é possível encontrar a verdade e na realidade é o que todos nós estamos mais procurando na nossa vida. Vamos definir o que é verdade. Então vamos começar pelo contrário, às vezes é mais fácil. O que é mentira? Então mentira é uma enganação, uma falsidade, fantasia, uma má intenção. Essa seria a definição de mentira e temos outros vários adjetivos. Verdade, qual que é a definição? É justiça, é algo certeiro, é certeza, não é invenção, é realidade, é algo correto. O que acontece? Em geral, a pessoa tem a seguinte noção: o que é verdade? É o oposto de mentira. Então, o mentiroso seria aquela pessoa que fala algo que não aconteceu. E a pessoa verdadeira, aquela que fala a realidade. Então, tem aquela pessoa lá que cria uma história toda, ela é uma pessoa mentirosa. A pessoa verdadeira, aquela pessoa que conta os fatos como realmente eles foram. Seguindo esse raciocínio, o que significa buscar a verdade? É viver de acordo com uma ideologia bem fundamentada. Não é uma fantasia. É algo pensado, algo que teve uma conclusão, teve um embasamento. Porém, a Torá, como nós já aprendemos, ela é muito mais profunda, ela nos chama para uma reflexão interior, para uma busca verdadeira, e nos ensina o seguinte, que nem tudo que é mentira
é necessariamente verdade. Nem tudo que não é mentira é necessariamente verdade. Verdade, emet, quando você quer conhecer algo na sua profundidade, você tem que analisar a palavra hebraica. Como que se fala verdade? Emet. Emet, Aleph, Mem, Tav. São as 3 letras do alfabeto. A primeira letra do alfabeto, a letra do meio, Mem, e a última letra, o Tav. O que é verdade? Verdade é aquilo que tem começo, meio e fim. Mas é muito mais do que isso. Verdade é aquilo que sempre foi verdadeiro, é verdadeiro e sempre será verdadeiro. Algo que muda, algo que é temporário, não é verdadeiro, é falso. O Talmud ele fala que para ser uma mikve kasher, para você poder se purificar, você precisa de uma água viva, síntese na Torá, Maim Chaim, água viva. O que é água viva? O que é água morta? Diz o Talmud que Maim Mechasvim, águas falsas, elas não são kasher para você imergir. O que quer dizer água falsa? Se você tem uma correnteza, se você tem uma nascente, que uma vez a cada 7 anos, na Torá 7 anos é um ciclo, uma vez a cada 7 anos, aquela correnteza para por alguns instantes, mesmo que nos outros 6 anos e 364 dias e 23 horas, 23 e 59 horas, ela está correndo, ela não é chamada água viva e não é kasher. Mas agora eu estou aqui já 1 hora parado, eu estou vendo essa água correndo com todo o fluxo. Algo que interrompe o seu fluxo, mesmo que por um curto período, aquilo não é chamado verdadeiro. Verdadeiro é algo que é verdade sempre. Era verdade, é verdade e será verdade. Tem várias ideologias no mundo, vários pensamentos, partidos, iniciativas que vêm e fazem muito barulho, um grande estrondo, e depois evaporam. Pode ser que durem décadas, mas evaporam. Não se sustentam. Isso demonstra que nunca, desde o primeiro instante, não foi algo verdadeiro. Tem pessoas com ótimas intenções, mas isso não significa que aquilo é a verdade absoluta. Como diz o rei Salomão, Sfat emet tikon laad. O que é verdade? Verdade, a linguagem da verdade, a gente vai estudar agora dentro do Tânia, é aquilo que é constante. Vamos ver dentro das palavras do Tânia uma grande revolução necessária para acalmar o nosso espírito. והנה, מידת האהבה הזו אמורה בבינונים בשעת התפילה על ידי התקבלות נפש אלוקית וכולו. הנה לגבי מדרגת צדיקים, עובדי השם באמת לאמיתו, הם מבחינת אהבה זו נקרא בשם עבודת אמת כלל. Nós temos aqui um grande problema. Qual que é o nosso grande problema? Até agora, qual foi o grande resumo da vida do ser humano que tem que exercer o autocontrole? Que somos nós. 99,9% da humanidade, nós não somos tzadikim, nós somos pessoas com instinto, com dificuldade, que temos que lutar para conseguir vencer momentaneamente o Yetzer Hara. Então vem a grande pergunta. Calma aí. Quer dizer que nós somos falsos, porque agora eu estou rezando, agora eu estou conectado, mas logo eu vou desconectar. Agora eu estou fazendo a mitzvah, mas antes eu não estava fazendo, depois eu não vou estar fazendo. Um Benoni não tem estabilidade. Um Benoni, a vida dele é altos e baixos. É aquele que está na luta o dia inteiro. E como que a Torá, que a gente fala que a Torá é a Torá Temet, a verdade absoluta, é aquilo que sempre é real, aparentemente. Nós, então, estamos longe da verdade. Por quê? Nós não somos um tzadik. O Alter Rebbe, ele é muito
simpatizante do Benoni. E por isso que ele escreveu esse livro. O livro para todos nós. O livro do Benoni vem nos mostrar que existe uma verdade relativa. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Não é a verdade relativa que nós falamos no início, que cada um com a sua verdade. Não é sobre isso que nós estamos falando. A gente sabe que dentro do judaísmo, mas especialmente dentro do Tânia, o Alter Rebbe, ele exige a verdade num nível absurdo. Pra vocês terem uma ideia, o Alter Rebbe ele escreveu uma carta, já comentamos sobre essa carta, exigindo dos seus alunos humildade. E como ele começa essa carta? Katante mikola chassadim mikola emet. Eu me torno pequeno, eu me torno humilde perante todas as bondades e de toda a verdade. Disse o quarto Rebbe, o seu descendente, o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, o quarto Rebbe, ele falou o seguinte: se o Alter Rebbe não tivesse escrito 3 palavras nessa carta, exigindo verdade, ele teria 50.000 alunos mais. Hoje em dia talvez não seja um número tão grande, naquela época era um número absurdo. Ele teria 50.000 alunos mais. Sabe o que quer dizer isso? Mas ele não estava pronto a abrir mão do compromisso absoluto com a verdade, mesmo que ele aumentaria as suas fileiras. Não estamos falando da grandeza da Alter Rebbe, isso daqui é óbvio. Mas isso o Alter Rebbe exigiu de cada um de nós. Mas calma aí, eu sou um Benoni, e qual o Alter Rebbe quer de nós? Então, por isso que o Alter Rebbe ele vem nos ensinar que existe o ideal e existe o real. Existe aquele nível que é o ideal, que nós devemos almejar, querer chegar nesse nível de verdade absoluta. Pra vocês terem uma ideia, o treino, o Rebbe de Kotzk, que ele era conhecido por ser verdade ao extremo. Os alunos dele, quando eles entravam na sinagoga, e alguém perguntava, está chovendo? E eles chegavam todos molhados. Está chovendo? Ele ensinou os alunos a responderem o seguinte: quando nós estávamos lá fora, estava chovendo. E vamos parar para pensar quantas vezes na nossa vida nós assumimos coisas como se fosse verdade absoluta e a gente não verificou, e a gente não tem certeza absoluta. Então, é importante, é muito importante. É escrito na Torá, Midvar Sheker Tirhak, a gente tem que se afastar da falsidade, da mentira, mesmo que não seja com uma má intenção. Nós temos que procurar falar a verdade sempre. Mas, por outro lado, nós temos que sermos realistas. E por isso que o Alter Rebbe, é uma coisa incrível que a gente vai ver daqui a pouquinho, que o Alter Rebbe, ele usa uma linguagem que ele não usa em nenhum outro lugar do Tânia. Porque ele está preocupado com o Benoni, está preocupado com aquele que está ajudando o Tânia, ele te fala verdade absoluta, e de repente a pessoa fala, bom, então esquece, não é para mim. Cada um com a sua verdade. Nos ensina o Alter Rebbe, o que significa cada um com a sua verdade? Com o que é capaz de eu assimilar neste momento da minha vida, nesta etapa. E isso é verdade absoluta. Nós vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor. A gente fala todo dia no Shema Israel, amarás Hashem com todo o teu coração, com toda a tua alma, o Bechol Meodecha, e com tudo que você tem. Dizem nossos sábios que isso aqui vem nos ensinar que a gente tem que estar pronto a entregar nossa vida por Deus. Então é uma coisa muito grande, você está pronto a morrer por Deus, isso aqui exige um nível de grandeza de espírito. Mas, por outro lado, nossos sábios falam o seguinte, Bechol Meodecha, o teu máximo. Algo que o pensamento contemporâneo não valoriza. Todo mundo é nivelado pelas notas. Então você é medido pelas notas, pelos resultados. A Torá e Deus veem cada um pelo seu esforço, pela sua capacidade. Então, se uma criança de 2 anos fala umas palavrinhas, todo mundo bate palma e acha muito fofo. Agora, se alguém de 20 anos fala algumas palavrinhas, precisa de um tratamento urgente. Então, cada um do que é esperado para ele. O que é esperado de
alguém que está no começo dessa caminhada, desse crescimento espiritual, o que é esperado dele? Dele é esperado que ele faça o seu máximo. O que é esperado de alguém que já é muito fácil para ele ABC? Dele é esperado muito mais. Eu estou fazendo muito melhor do que o outro. Não tem essa comparação. Isso no mundo corporativo tem essa comparação de resultado. No mundo divino, perante Deus, não existe essa comparação. O que existe é o meu máximo. O meu máximo é perfeição. Então, o Alter Rebbe aqui está falando que existe a verdade relativa. Vamos tomar cuidado com essa palavra. Vamos ver dentro do texto do Tânia para a gente poder explicar isso daqui melhor. Fala pequeno, calma aí. Você disse que a verdade absoluta é o tzadik, aquele que não tem mudanças. Fala pequeno, legal, bem madrigata, Benoni, Nikreta Vodatama. Em relação ao Benoni, o seu máximo é chamado a verdade absoluta. Bemet lamitosh lahem. Ish, kefi madrigata Benoni. Cada um tem o seu máximo, o seu nível. Vareni koreb avadatam. Olha só o amor que o Alter Rebbe ele tem, a preocupação que ele tem com cada um de nós. Ele falou o seguinte: e eu chamo o amor deles linguagem de verdade. O Alter Rebbe em nenhum lugar do Tânia ele fala na primeira pessoa, e eu. Ele está falando na terceira pessoa. E de repente, o Alter Rebbe aqui ele fala na primeira pessoa, e eu, quer dizer, ele saiu do seu costume para falar, olha aqui, eu, Alter Rebbe, considero isso, não estou falando isso daqui da boca para fora, eu acredito nisso piamente, que o que você está fazendo é o seu máximo, essa é a verdade absoluta. Por que ele chama isso de verdade absoluta? Porque na hora que você se elevou e teve aquele sentimento, e fez aquela boa ação, você fez de todo o coração. Depois você escorregou, mas eventualmente você pode recuperar aquilo. Você pode fazer de novo. Quer dizer, você rezou, está conectado. Parou de rezar, desconectou. Você pode ir de volta começar a reza. Então, cada alma tem o seu nível, cada um tem a sua capacidade. E é muito valorizado isso para Hashem. Aqui o que ele fala, a linguagem da verdade será estabelecida para sempre. É muito forte isso. Ele diz que a língua da falsidade, isso que ele fala, a língua da falsidade é apenas temporária. Então, o que significa falsidade? Falsidade significa algo que é temporário. Algo que é temporário é falso. Porém, se eu estou no meu esforço, isso é muito valorizado. Vamos só finalizar aqui. Porque a verdade é a verdade de Yaakov. O que quer dizer a verdade de Yaakov? Yaakov, ele é o terceiro patriarca. Então é a viga central. Para um edifício, para uma estrutura ficar de pé, você precisa de vigas. Então a viga central, nesse caso ele está falando lá do templo móvel, aconteceu um milagre lá, que a viga central, ela dobrava, era de madeira e ela dobrava, então tinha uma dobra sobrenatural. Mas de qualquer forma, o que ele está trazendo para nós é o seguinte: nós precisamos buscar a viga central. Deruma malota madregoda suf kadargin bechol malau madregam avriach toch nechudad emsaid shenechudad ubichnad midat emet shela. O midat emet inachala bli metzarim vein la shulemala druma malot bechol malot madregot shelemata em que ain legabe malot madregot shelemala men. Então ele diz o seguinte: nós vamos pegando essa viga central, ela vai passando em vários níveis. Para cada andar que você se encontra, lá você tem o teu ponto de equilíbrio. Lá você tem o teu máximo. E isso é muito valorizado para Hashem. O que Hashem ele valoriza é o teu máximo, e isso é chamado de verdade absoluta. Ele não está aqui fazendo meio termo. Ele não está querendo passar a mão na cabeça. Não é assim, não se preocupa. Por uma criança que não sabe nada, quer dizer, não sabe falar, e começa a falar, ele está fazendo o máximo dele. Para alguém que não sabe estudar, ele vai lá e ele se esforça e abre um livro, ele está fazendo o máximo dele. Para alguém que já sabe muito, ele pega e de repente ele
não se esforça, então ele não está fazendo o seu máximo. Ele não está trabalhando com a verdade absoluta. Portanto, o Alter Rebbe aqui, ele não está baixando as expectativas. Pelo contrário, ele está querendo que cada um valorize o nível que ele se encontra. Eu escutei uma história muito interessante de uma pessoa que precisava de um abrahá, e ele mandou através de um emissário, através de um dos alunos do Rebbe, uma carta para o Rebbe dar para ele um abrahá. O Rebbe falou para ele, deu abrahá na carta, e ele falou que diga para ele que o veículo para ele receber aquela abrahá é anagat yom yomit, é um comportamento diário de acordo com o Shulchan Aruch, de acordo com o Código de Leis Judaico. Você abrir o Código de Leis Judaico, você tem todas as leis, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, desde a hora que você nasce até o último suspiro, e mesmo depois. Então, nós temos instruções minuciosas para tudo. E essa pessoa não cumpria nada, aparentemente. Ele era, de certa forma, como a gente fala, bastante afastado. E ele, com todo respeito, falou para esse rabino, que trouxe a resposta do Rebbe, falou, então o Rebbe acho que não está avaliando bem. Ele está pedindo demais. Existe esse conceito dentro do Talmud, que quando afasta meruba, lota afasta. Quando você pede demais, você não consegue nada. Isso aqui é importante para tudo. Na educação dos filhos, na relação com as pessoas. Quando teu grau de exigência é enorme, você não consegue nada. Tem que baixar um pouco as expectativas. Essa foi a mensagem que o homem, com todo respeito, pediu para passar para o Rebbe. O Rebbe falou o seguinte, dentro do Código de Leis, tem essa lei. Essa é uma das leis, que você não pode ir com tanta intensidade. Em outras palavras, o Rebbe falou para ele, você tem que começar aos poucos. E ele falou, começa então colocando o tefilim e comendo kasher. O que o Rebbe está querendo nos mostrar aqui? Esses dois polos se unindo. Por um lado, verdade absoluta. Não existe abrir mão. Falar que a Torá, essa parte sim, essa parte não, isso é chamado de kefirá. Isso daqui é você estar negando a essência da Torá. A Torá é imutável. Tudo que está na Torá é verdade absoluta. Só que para o meu nível, se eu vou dar um passo, eu estou fazendo a minha verdade nesse momento. E depois eu vou dar o próximo passo. Eu tenho que continuar crescendo. Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa desanima, porque ele olha para cima e fala para o outro, olha lá, não vale nada o que eu faço. Porque olha o que tem que fazer. Você chega na sinagoga, vê a prateleira de livros, nunca vou estudar todos esses livros. Então você não pega nem o primeiro livro. Tem que começar. Aquele que está lá no cume da montanha, ele está querendo começar a escalar, não adianta ficar olhando o cara que já está lá em cima. Vê quanto você já avançou. E vai aos poucos, e vai indo. Esse é o grande ensinamento. Ah, isso não é valorizado? Isso é muito valorizado. Isso é muito valorizado. Que a dua leodechem, shebichnat rosh hamochin hamadrigod tachtonot lemata duchat hakebaim raglei hamadrigod elionot meher kemar azal raglei achayot keneged kulam. Então nós temos que lembrar que existe um nível mais elevado, existe um nível mais baixo, e existe o meu nível. E é isso que importa neste momento. E aqui fica o treino para a nossa vida, encontrar e valorizar o meu momento, porém, numa busca constante por aprimoramento. Eu tenho que estar o tempo todo querendo crescer, e isso já escutei de várias pessoas que às vezes alguns rabinos, quando você pergunta para eles uma coisa, então eles não querem assustar, então eles falam parte da resposta, não querem falar toda a resposta. Então eu já aprendi por experiência e já vi vários outros casos que você tem que responder o que é o certo até o fim, o 100%. Fala o 100%. E ao mesmo tempo fala para a pessoa, você não vai chegar de uma hora para outra no 100%. Mas temos que saber o que é 100%. Temos que saber qual que é a verdade absoluta. Não abrir mão. E não cada um com a sua verdade, quer dizer, eu escolho o que é mais cômodo para mim. Não é isso, não é essa a ideia. Cada um com a sua verdade no sentido do seu esforço particular, que ele é muito valorizado. Boa sorte do ser humano, porque o ser humano ele é finito. O ser humano ele é limitado. Então não existe falar que o ser humano ele vai chegar na verdade absoluta, porque nós explicamos, definição de verdade é aquilo que sempre é real. O que é sempre real? Apenas Hashem. E a sua Torá, que a Torá é Hashem. Então,
se eu quero buscar a verdade absoluta, é a Torá. E isso é muito interessante, porque a Torá é a verdade absoluta máxima e ela se adapta a todos os momentos e a todas as situações. A gente está agora no século 21. A Torá, o que ela tem a dizer? A tecnologia e os desafios da nossa era. Tem tudo a nos falar. Porque a verdade absoluta, ela se encaixa em todas as situações, em todos os momentos. Para isso, eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguém que me, não é que interprete, não é que ele mude, é que ele me ajude a encontrar as respostas na verdade absoluta para a minha realidade momentânea. Mas não tem dúvida que a Torá, ela tem o que dizer a todos os momentos, a todas as horas.